Vamos orar para começar nosso culto de hoje? Obrigado, Senhor, por nos teres trazido até aqui em paz e em segurança. Obrigado por cada jovem que se dispôs a vir até aqui nesse dia frio para aprender mais a respeito de um assunto tão sensível, mas tão importante, Senhor. Eu te peço que tu abençoes o nosso grupo, que tu nos santifiques cada vez mais, que tu ampares aquelas pessoas que estão batalhando com o pecado, Senhor. Que nós sejamos uma fonte de apoio, consolo e confrontação para aqueles que estão em pecado. Que nós os ajudemos de fato a se levantarem e estarem firmes em Jesus Cristo. Te peço, Senhor, que tu abençoes agora o querido pastor Felipe Bentley, que vai nos trazer mais uma vez a tua palavra. Eu te peço que tu unjas com o teu Santo Espírito, que tu lhe concedas autoridade e poder para que ele nos anuncie a tua palavra com ousadia, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Eu quero chamar o Felipe aqui à frente. Hoje nós teremos a nossa terceira e última palestra do curso do Felipe a respeito de sexualidade sadia para jovens cristãos. Pastor Felipe. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Tudo bem com vocês? O André já falou, né? Mas só para deixar registrado aí a pedidos, a decoração especial da nossa EBF, que está acontecendo aqui na igreja. Por isso, os balões comemorativos aqui, tá? Não somos machistas de só ter balão azul. É um mar e ali tem um barco, tá? Só para deixar claro para a galera aí. E a gente que fala de sexualidade tem que pensar em vários detalhes para falar para as pessoas, né? Muito difícil. Bom, hoje nós vamos falar sobre o desejo e a crença, a terceira parte dessa tríade de ministrações. Eu quero te convidar a prestar atenção, porque nós descemos na espiral da degradação nas outras palestras. Vimos a parte neurológica do problema e a parte espiritual, e agora nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos começar a subir aí para que Deus possa restaurar a vida das pessoas que estão vivendo em alguma parte de imoralidade, seja pornografia, masturbação, seja fornicação, prostituição, adultério, enfim. Deixar claro uma coisa aqui, que algumas pessoas me procuraram, foi uma surpresa muito grande para mim, querendo contribuir com o ministério. Ouviram eu falar sobre o nosso projeto em presídios e se colocaram à disposição para participar. E isso fez nascer uma chama no meu coração que é mais antiga que esse negócio dos presídios, que é fazer um trabalho com crianças. Crianças que foram abusadas, crianças vulneráveis. Então, se você já me procurou falando que quer ajudar no ministério, ou ainda não, ficou meio assim, poxa, queria ajudar de alguma forma, mas esse negócio de visitar a cadeia é muito pesado, né? Depois de uma EBF tão maravilhosa que aconteceu aqui na igreja, ainda vai terminar, nós vamos ter um projeto para crianças. Então, se alguém mais quiser participar, estamos aí precisando de voluntários. Amém? Bom, galera, vamos lá. Quando nós olhamos para a pornografia, masturbação, nós olhamos para um comportamento pecaminoso, certo? E muitas das vezes nós queremos resolver problemas anulando comportamentos. Então nós olhamos para o comportamento da pessoa e focamos no comportamento dela e falamos, você tem que parar com esse tipo de comportamento. Olha, você entregou a vida a Jesus, então agora você tem que parar de fumar instantaneamente. Então você está olhando para o comportamento da pessoa. Só que comportamentos pecaminosos, desajustados, são frutos de desejos ou emoções pecaminosas, desajustadas. Então, o meu desejo pelo pecado, o meu desejo homossexual, a minha ansiedade, a minha ira. E aí a gente fala, então vamos tratar o seu desejo. Vamos tratar o seu sentimento, suas emoções. E aí nós temos também resultados poucos satisfatórios. Para nós, no Vida Pura, existe algo antes de tudo, que se alicerçado no nosso coração, fará com que os nossos comportamentos sejam moldados, apesar dos nossos desejos e emoções. E quanto mais isso aqui for trabalhado, mais os nossos desejos e emoções vão ser mudados. E eu estou falando da crença. Então, a crença
é o ponto principal a ser trabalhado para moldar comportamentos, apesar de desejos e emoções. A vida do cristão é uma vida baseada naquilo que se crê, não naquilo que se sente. E é isso que nós trabalhamos fortemente. Mas para todo pecador sexual existe algo que é latente no coração, que é: Deus não vai mais me perdoar. Eu já fiz tantas coisas abomináveis e já pedi perdão várias vezes, e várias vezes eu voltei para o mesmo lugar. Então a primeira crença que precisa ser quebrada é a crença de que Deus sim restaura vidas, Deus perdoa pecados e Deus tem propósito na vida de pecadores sexuais. E é o que eu quero começar falando nessa noite, tá bom? Então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 1 e nós vamos ler alguns versículos de Mateus capítulo 1. Enquanto isso, nós vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade e que toda semente lançada encontre terra fértil para a glória do teu nome, que vidas sejam alcançadas e que hoje possam assumir um compromisso verdadeiro com a restauração, ou, Pai, possam ter o coração despertado para essa obra e, de fato, vir somar conosco, nos ajudando a alcançar outras vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, Mateus 1, vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. E eu não me enganei, tá? Vamos lá. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem foi Judá? Foi um pecador sexual. Está escrito aí no texto, ó. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Quem era Tamar? A nora de Judá, que se vestiu de prostituta, ficou à beira do caminho, teve relações com o sogro e engravidou. Ela estava dentro de um contexto que vocês devem saber. O marido faleceu, o filho de Judá, o outro faleceu, e aí Judá falou para ela: espera meu filho mais novo crescer. O menino cresceu, mas ele não entregou ele em casamento. Então ela usou de uma artimanha. Mas Judá contratou uma prostituta. E aí dessa relação nasceram duas crianças. Vamos seguir o texto. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? A prostituta, uma pecadora sexual da cidade de Jericó, que ouviu sobre os grandes feitos do Senhor, o Deus de Israel, e se posicionou a favor de Israel. Mas ela também era uma pecadora sexual. Vamos seguir. Ainda no versículo 5, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi? Quem foi Ruth? Aí todo mundo olha assim. Ruth não é aquela do livro de Ruth? Pô, uma menina tão boazinha, ela não foi pecadora sexual. Ela foi pecadora sexual? Não. Mas de qual povo ela pertencia? Moabe, ela era moabita. Como que nasceram os moabitas? De um incesto. De Ló com as suas duas filhas. Então a mulher de Ló virou a estátua de sal. E aí as filhas falaram: olha, para o nosso pai não ficar sem descendência, nós vamos embriagá-lo. Eu me deito com ele num dia, você se deita com ele no outro dia. Daí surgiram dois povos, um deles Moabe. Da onde veio? Ruth. E aí Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Quem foi o rei Davi? Pecador sexual. Está escrito no texto, ó. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. A Bíblia faz questão de falar assim: olha, é o pai, mas a mulher era de outro. Pecador sexual. E ele gerou quem? Fruto desse relacionamento nasceu quem? E quem foi Salomão? O pai dos pecadores sexuais. Aquele que teve 700 esposas, 300 concubinas, não repetia a mulher, e disse que não negou nada
que os olhos dele desejaram durante a vida dele. E aí começa uma série de reis aqui. Uns maus, outros mais ou menos, um ou outro que se salva, uns tenebrosos, mas pode ter certeza que muitos deles pecadores sexuais. E no versículo 16 diz: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Por que tantos escândalos sexuais na genealogia do Messias? Porque Deus sabe lidar muito bem com o pecado sexual das pessoas. Por mais que a igreja hoje não saiba, Deus sabe. Deus não rejeita as pessoas por causa dos seus pecados sexuais, como se os pecados sexuais fossem pecados maiores do que outros. Nós já aprendemos que são consequências maiores, mas ainda há graça e misericórdia de Deus para restaurar a vida de pessoas nesse sentido. E aí quando você encontrar um irmão religioso, muito religioso, e começar a falar de pecado sexual, e ele fizer o sinal da cruz e querer se afastar de você porque achar que você é um leproso, você lê a genealogia de Jesus para ele e fala: vem aqui, senta aqui, deixa eu te falar umas coisinhas que eu aprendi. Na genealogia do Cristo existem muitos pecadores sexuais. Partindo daí, a gente vai se basear agora na história de um homem que é exemplo para nós a respeito de pecado. E ver que, de fato, a crença é o que faz a diferença no nosso coração. Vamos para Gênesis, capítulo 39. Vocês conhecem a história de José? Quando alguém está sendo tentado sexualmente, sempre vem aquele conselho: você tem que ser como José. Você tem que fazer o quê? Mas quem disse que o texto disse só isso? Isso é uma parte muito pequena do texto. Vamos ler. Gênesis 39, versículo 11. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela quem? A esposa de Potifar, o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Até aí. Deixa o texto projetado aí, por favor. Desde o comecinho do 11. Olha só. Nisso que está sendo projetado para você, já tem até uma nova versão atualizadinha, né? O que diz o texto? Certo dia. O que isso mostra? Que num determinado dia, quando José entrou para fazer as suas atividades, ele e a esposa de Potifar estavam sozinhos na casa. Vocês conhecem a história toda, né? José, vendido para a caravana que passou, foi parar no Egito, Potifar comprou ele, colocou ele dentro de casa, e aí ele vai se elevando até chegar numa posição de mordomo ali de Potifar. Diz o texto que ele saiu correndo. Mas foi em um dia, certo dia, aconteceu um fato que eles estavam sozinhos, e por estarem sozinhos, ele saiu correndo. O que diz o versículo 10? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Percebam que a tentação de José não foi uma única vez. Essa mulher ficou no pé de José um tempão. E ele foi dizendo não, 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 não. Até o dia que ela o agarrou e ele não viu outra alternativa senão sair correndo. Nós damos ênfase no ele sair correndo, mas antes dele sair correndo, ele já ficou lá um tempão dizendo não. E nesses outros dias ele não saiu correndo. Por que não? E aí vem no versículo 6 em diante. Assim deixou aos cuidados de José tudo que tinha. Potifar deixou aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Ele era bonitão, hein? E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo.
Quem era a mulher de Potifar? Potifar é alto escalão no Egito. É tipo um jogador de futebol. Então ele escolheu a esposa a dedo, que devia ser uma mulher muito bonita, e a Bíblia diz que José era muito bonito. E aí esses dois se olham. O texto não dá maiores detalhes, mas seria romantizar demais. Será que José olhava para ela e falava assim, não, eu não quero. Será que ele não sentiu desejo nenhum? Deve ter sentido. Deve ter se sentido atraído. Ela então já está claro que o que mais quer é ficar com ele. E tem um detalhe, né? Quem é a maior pessoa, maior interessado nessa história de ninguém ficar sabendo nada? A própria esposa de Potifar. Que se alguém descobre, é ela que vai perder tudo também. Talvez a própria vida. José, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, José. Você não está fazendo mal para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo. Poxa, José, você já sofreu tanto na vida. Foi injustiçado pelos seus irmãos. Veio parar aqui como escravo. E que custa um pouco de diversão. Vocês são tão jovens. Desperdiçam a vida de vocês nessas coisas de igreja. Vem aqui de tarde, ajuda as crianças na EBF. Volta de noite e ouve esse bobo falar aqui na frente. Pra que isso? Vai curtir a vida, vai aproveitar. Não estou fazendo mal para ninguém. Quer saber mais? Deus entende. Ele é amor. E Ele já criou vocês com desejos sexuais, não foi isso que Ele fez? Não é para vocês recriminarem isso, é para vocês colocarem para fora e serem livres. Versículo 8. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor... Que senhor? Potifar. O meu senhor Potifar não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Potifar? Ele está preocupado ali, em última instância, com Potifar? Está preocupado com quem? Com Deus. Ficar com você é cometer algo perverso contra Deus. Pecar sexualmente com você é cometer algo perverso contra Deus. O que manteve José em pé mediante a aprovação da tentação com a esposa de Potifar? A crença que ele tinha no único Deus verdadeiro. Ele só correu no último instante, porque ele se viu numa situação adversa. Mas antes disso, dia após dia, ele disse: não, 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 porque eu não cometerei algo tão perverso ao pecar contra o meu Deus. Está claro isso para vocês? Então vai ficar mais claro ainda. Vamos fazer um paralelo com José e o Salmo primeiro. Salmo 1. José e o Salmo 1. Versículo 1. Bem-aventurado, mais do que felizes, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vou fazer uma pergunta para vocês. Para ter uma crença enraizada no coração e não ter dúvidas do Deus que nós servimos, nós não podemos ouvir qualquer um. Porque bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E a pergunta que eu faço para vocês é: quem vocês têm ouvido? E entenda, o diabo não aparece com um par de chifre e o tridente, vocês já sabem disso. O falso evangelho disseminado em tudo que é lugar é conselho de ímpio e está entrando na mente e nos corações das pessoas. Paulo disse a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceira nos ouvidos e juntariam mestres para si mesmas, segundo os seus próprios desejos. É muito sutil o que está acontecendo nos dias de hoje, porque quando a gente olha assim e fala: olha, não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu não ouço ímpios. Eu escuto o pastor Paulo Guedes, presbítero André Soares, mais uns que tem na minha igreja lá, fulano, ciclano, beltrano.
Esses dias eu estava aconselhando um casal e aí eles começaram a falar umas coisas para mim bem esquisitas. Eu falei, pera, vocês falaram para mim que vocês eram reformados, mas nós somos reformados. Mas como que um reformado acredita nisso que vocês estão falando? Nunca na história antes isso aconteceu? Não pararam para pensar nisso? Aí eles. No que vocês creem? Onde está alicerçada a fé de vocês? Na rocha, que aí pode vir qualquer tempestade, pode vir a mulher de Potifar em cima de você e você dizer não? Ou é sobre a areia? Quem vocês têm ouvido? Não se detém no caminho dos pecadores. Ou não imita a conduta dos pecadores. Eu pergunto para vocês, o que vocês fazem? E vocês são jovens. E na maioria das vezes vocês acabam fazendo coisas para serem aceitos por outros. Vocês se submetem a situações para que outros olhem para vocês com bons olhos. Senão vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de piada. Você não precisa imitar a conduta das outras pessoas. Você não precisa se parecer com eles. O Instagram de vocês não precisa ser igual ao Instagram deles. É meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Eu não imito a conduta dos pecadores. Não se detém no caminho deles. Não faz as mesmas coisas que eles fazem. Nós precisamos ser diferentes. E aqui dentro é muito fácil ser diferente. Difícil é lá fora. Quando nós somos testados na nossa identidade. Quando nós somos testados no nosso... na nossa masculinidade. Quantos anos você tem? Tenho 15. Nossa, não teve relação sexual ainda? Que boboca. E com as meninas acontece a mesma coisa. Nem se assenta na companhia dos zombadores. Quando você chega na escola, na faculdade, no trabalho, chegou luz em meio às trevas? Ou chegou quem estava faltando? Para a zoeira ficar ainda maior. Como é que é o comportamento das pessoas quando você chega? Elas mudam ou elas continuam iguais? Eu não me assento em roda de zombadores. Não, e os grupos de WhatsApp que você participa? Eles dizem muito a seu respeito. Chega imoralidade, chega pornografia, chega piada indecente. Mas é o grupo da minha família. Sinto muito. O grupo dos meus amigos. Amigos uma ova. É o grupo da empresa que eu trabalho. E a empresa que você trabalha não tem ética? Sai do grupo e exige que não chegue lá nada demais. A gente senta na roda dos zombadores muito fácil e a gente acha que não, porque a gente é muito religioso. Mas a gente está lá, vendo as mesmas coisas, participando das mesmas coisas, dando risada das mesmas coisas. A gente ri de piada que Deus abomina. E a gente não entende porque que a nossa fé é abalada. Acho que eu falei aqui semana passada do Senai, né? Já falei do Senai. Meu grupo de WhatsApp do Senai, que nunca chegou em imoralidade, e o grupo dos amigos da igreja chegando em imoralidade. O que está acontecendo? É complicado. Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia. Quando que é dia? O que isso significa? O dia e noite. Constantemente. Você lê a Bíblia constantemente? Esse versículo me matava por 2 motivos. Primeiro, ele diz ali satisfação. O que significa satisfação? Prazer. Sua satisfação está na lei do Senhor. Seu prazer está na lei do Senhor. É muito bom, é muito prazeroso. Aí eu olhava assim e falava, negativo. Prazer é o pecado sexual. Ler a Bíblia é enfadonho. Não há prazer. E aí tem um outro detalhe. Ele diz que está na lei do Senhor. Quando esse salmo foi escrito,
O que o salmista tem na mão para falar que o prazer dele é a lei do Senhor? Responda para nós, presbítero, por favor. Ele tem o Pentateuco. Você já quis ler a Bíblia toda em um ano? Começa empolgadão. Esse ano vai. Aí você lê Gênesis e fala, nossa. Aí você lê Êxodo. Não todo dia, né? Porque sabe como que é? A gente é muito ocupado. Mas vai lendo. Aí chega em Levítico, aí vira um nó na cabeça que você não entende nada. Você fala, meu Deus, por que esse negócio está aqui? Para que eu tenho que saber dessas coisas? Aí aos trancos e barrancos você vem esse Levítico e fala, ufa. Terminou. Daniel e a cova dos leões deve estar próxima. Que fica aquela coisa, as histórias que a gente aprendeu na infância, né? Deve estar chegando. Aí você começa Números e é totalmente derrotado, porque é impossível entender qualquer coisa ali. E o salmista está falando assim, o prazer está na lei do Senhor. Eu olhava e falava, impossível. Como que eu vou ter prazer nessas coisas? Como que eu vou ter prazer em ter algo que isso aqui não pode me dar? Olha aqui, velho, mata o animal, sangra o animal, não sei o que com o animal, é um açougue. Eu não entendo nada. Mas o prazer está reservado para quem? Para quem medita dia? Isso aqui é um tesouro. E ele só é revelado com aqueles que trabalham arduamente. E vão escavando, 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 dia e noite, até encontrar a pedra preciosa que ele contém, salta aos olhos e você fala, nossa, isso é vida e vida em abundância, isso é mais prazeroso do que qualquer outra coisa nesse mundo, é o próprio Deus se revelando a nós. E eu fico imaginando o salmista olhando, a situação e falando, é um banquete. Aí imagina ele nos nossos dias, ele chegando aqui na igreja, entrando. Olha, meu querido, quando você disse que existia prazer na lei do Senhor, você tinha 5 livrinhos na mão. Coisa maravilhosa, ele vai dizer. Pois é, nós temos 66. Talvez você não saiba, mas até suas palavras estão aqui e muitas outras. Sério? Nossa, eu achava que eu tinha um banquete, mas vocês têm um verdadeiro manjar que transborda muito mais do que eu tinha naquela época. É verdade, mas a gente não dá o menor valor para isso. Porque isso aqui é muito enfadonho. Porque nós não meditamos dia e noite até encontrar o verdadeiro prazer. Percebe que tudo está na crença? Eu lido com pessoas que falam. Um cara falou para mim assim, é impossível vencer a imoralidade. Eu falei, por quê? Porque não há prazer maior do que o pecado sexual. Porque ainda você casado, você vai ter que se relacionar com uma mulher só ou com um homem só pro resto da vida. E aqui você tem liberdade para fazer o que você quer. E não existe prazer maior do que isso. Eu falei, sério? Mas nem Deus pode prover um prazer maior do que esse? Não. Porque se Deus não faz nada pecaminoso, Ele não pode prover um prazer maior do que esse. Olha a crença do cara. Quem já fez maratona de série? Não precisa levantar a mão. Pergunta retórica. Você meditar. E maratona de ler a Bíblia. Esse dia mandaram um meme pra mim lá, o cara lavando a louça. Se ler a Bíblia fosse igual a outras coisas que fazemos na vida. O cara lavando a louça e lendo a Bíblia. O cara tomando banho e a Bíblia ali, ele lendo. O cara fazendo tudo e lendo a Bíblia o tempo todo. Imagina como seria a nossa vida. Nós negociamos muito fácil os nossos princípios, mas nós somos batistas, reformados. Há um orgulho em falar isso, né? Que orgulho. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder muito a dos fariseus, nós não vamos entrar no céu. Quem era o fariseu? Era o modelo a ser seguido da época. Era o que todo mundo olhava e falava, eu queria ser como esse cara é. Olha que sabedoria, olha que inteligência, olha que vida com Deus que ele tem. Jesus está falando assim, isso não é vida com Deus.
Isso não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é quem está com o meu Pai de dia e de noite. E entende que faz o que faz dessa forma, porque sem Ele nada pode ser feito. Versículo 3, existe uma promessa. Isso aqui é a verdadeira receita do bolo. Rompe padrões mundanos, mergulha na presença de Deus. E o versículo 3 vai surgir na sua vida. É como árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Quem medita de noite, começa a encontrar prazer e satisfação em estar na presença de Deus, que vai além de qualquer imoralidade, qualquer pecado, qualquer coisa que esse mundo tem para oferecer. E existe uma promessa para essas pessoas. Eles são como árvores plantadas junto a ribeiros. O que significa isso? Árvores cujas raízes são bem nutridas, constantemente. Constantemente. Uma árvore cresce do dia para a noite? Sim ou não? Não. Mas nós queremos viver propósitos de Deus. Aquele evangelismo lá que todo mundo faz, né? Olha, Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Podem me convidar para evangelizar, mas não espere que eu fale essas coisas. A gente quase que implora para as pessoas, né? Mas Ele te ama tanto, Ele quer tanto você, Ele precisa, não precisa nada. A gente quer viver coisas da parte de Deus, mas não quer ser moldado por Deus. A árvore demora para crescer, mas ela vai crescer saudável. Ela vai crescer saudável, porque ela está plantada junto a águas correntes. Porque você continua meditando dia e noite na palavra dele. Dá fruto no tempo? Que tempo? Dá fruto que horas? No tempo? O que isso significa? Que tem hora para tudo na nossa vida. Até estar aqui falando com vocês. E deixa eu te falar uma coisa. A árvore come dos próprios frutos? Você já viu algum galho virando assim, ó, e a árvore, o tronco abrindo uma boca e joga o fruto para dentro e mastiga o fruto? A árvore come dos próprios frutos? Quem vai comer esses frutos? Quem está ao redor da árvore. Se você for uma árvore de bons frutos, quem vai colher esses frutos? Quem vai se aproveitar disso? A sua família, seus irmãos da igreja, sua igreja local, as pessoas que trabalham, que estudam com você, as pessoas que estão ao seu redor vão começar a se beneficiar dos frutos que você está dando. E isso é uma vida com propósito. Que propósito tem em passar uma vida inteira satisfazendo os próprios desejos? Propósito nenhum. Mas quando outros são beneficiados, outros são alcançados, a minha vida passa a ter um significado, passa a ter um propósito de fato. Então os frutos não são para mim. Então as pessoas chegam no Vida Pura e falam: eu quero resolver o meu problema na área sexual. Beleza, mas está errado. O que vocês vão aprender no ministério? O foco é Jesus. Caminhar com Jesus, conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, ser a cada dia mais parecido com Jesus. E a consequência natural vai ser andar longe do pecado sexual. Mais do que isso, você vai passar a ser uma pessoa madura espiritualmente, uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá frutos. Frutos não para o seu benefício próprio. Agora eu me livrei do sentimento de culpa, eu me livrei do desejo homossexual, eu me livrei da masturbação. Não, muito mais do que isso, você vai dar fruto para alcançar outras pessoas. Porque a vida não se resume a um fim em nós mesmos. E esse lance do dar fruto no tempo certo é muito interessante, porque aí nessa hora a gente volta para José. O que acontece com José? Ele diz não. Ele fez o certo ou fez o errado? Fez certo ou fez errado? O que ele ganhou em fazer o certo? Foi preso. Foi preso. Você já fez alguma coisa certa e no final, na sequência, deu tudo errado aos seus olhos? Você se posiciona, fala, fiz o certo, aí o caos se instala, aí você olha para Deus e fala, não estou entendendo nada. Nós somos tão imediatistas que nós queremos
ver acontecer na sequência. José se posiciona e dá tudo errado, ele vai preso. E tem um detalhe: ele está preso para ser julgado. Qual é a acusação? Assediou a esposa de Potifar. E naquela época, eles eram presos para serem julgados. Se condenados, eram mortos. Se absolvidos, ficavam vivos. Tanto que José vai conhecer dois caras dentro da prisão, o copeiro e o padeiro do faraó, certo? Vocês sabem da história. E aí o padeiro vai ter um sonho, o copeiro vai ter um sonho, José vai interpretar o sonho e vai falar para o padeiro: casa caiu, irmão. Já era. Tu vai morrer. E vai falar para o copeiro: olha, você vai viver. Você vai voltar a servir a taça do faraó. Faz um favor quando você voltar lá, fala de mim. Intercede por mim perante o faraó. Porque qual a chance de José, acusado pela esposa de Potifar, tente sair vivo dessa? Ele vai ser julgado e condenado, não tem como. Não, mas olha, se você falar para o faraó que eu sou um cara bom, que eu estou aqui por causa disso, nada disso aconteceu, quem sabe ele te ouça. E o que acontece quando o copeiro chega lá de volta? Ele esquece de José. Diz o texto que passam-se mais 2 anos. Você gosta de esperar? O Senhor trabalha para aqueles que nele? Para aqueles que nele? Para aqueles que nele? Vou tentar mais uma vez. Para aqueles que nele? Se você não gosta de esperar, o que você está... Sua fé está sendo frustrada, eu acho. Você tem uma fé frustrada, porque parece que não está acontecendo nada na sua vida. Imagina fazer tudo certo, ser penalizado pelo certo, e quando parece que existe uma fagulha de esperança, nada. Continua mais 2 anos lá. Por quê? Porque José foi vendido pelos irmãos com 17 anos de idade. Quem era José aos 17 anos de idade? Era o filhinho do papai, mimadinho. Que o papai fez a roupinha bonitinha para ele. Que o papai fala para ele assim: vai lá vigiar seus irmãos e traz um relatório para mim do que eles estão fazendo. E aí ele volta: ó, papai, Rubem? Rubem é um preguiçoso. Judá, sem vergonha. O relatório está lá comendo solto na mão de Jacó. E ele com a roupinha dele. Aí, como se não bastasse, ele teve um sonho. Sonhou que todo mundo se prostrou diante dele. Aí os irmãos dele: você está de sacanagem. Você já é o filho preferido. Você já é o que não faz menos coisa aqui. É o dedo duro. E ainda a gente vai se curvar? Até parece. Com 17 anos de idade, essa cabeça e tudo que ele viveu ali, ele não serve para ser o governador do Egito. Mas aí Deus coloca ele num propósito, num processo, e vai trabalhando o coração desse homem, vai colocando ele em provações pesadas, e ele vai se mantendo fiel, vai sendo restaurado, transformado, a coisa vai acontecendo, até que o dia que o faraó sonha, e o copeiro fala: eu sei quem pode interpretar o seu sonho. Traz José lá da cadeia. Vem José e diz não só o sonho, mas a solução do problema. E o faraó olha para ele e fala: quem em todo o Egito teria tamanha sabedoria senão você para fazer tudo isso? A partir de agora você é o governador número 2. Tô aqui o meu anel, põe ele na carruagem real aí, manda todo mundo obedecer esse cara. Sai da prisão para ser governador. Quantos anos ele tinha quando isso aconteceu? 30 anos de idade. Passaram-se 13 anos do filho mimado de Jacó se tornar o governador de todo o Egito, porque os frutos, eles vêm no tempo certo. Você quer viver propósitos? Se prepare para esses propósitos. Eu comecei a estudar esse negócio aqui para restaurar a minha vida em 2010. Nós estamos em 2024. Quantos anos se passaram? 14 anos.
Não foi ontem. Aquele cara de 2010, aleluiado, que estava começando a encontrar um caminho, podia vir aqui e falar com vocês alguma coisa? De maneira nenhuma. Teria como ter responsabilidade para lidar com tantas situações? De maneira nenhuma. Era só um egoísta tentando acabar com o meu egoísmo. Então existe um processo do qual nós nos submetemos, e ele é árduo, ele é dolorido, porque muitas vezes você vai fazer o que é certo e parece que vai colher o que é mal. Mas você, crente, está disposto a confiar no Deus que você serve e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele? Vocês estão dispostos a passar por isso? Tudo envolve a crença. Não é simplesmente abandonar o pecado sexual. É experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus ao se tornar uma árvore de bons frutos, que dá fruto no tempo certo, e tudo que faz prospera. E tudo que José fez prosperou. Deus usou a vida de José para salvar quantas pessoas naquela época? Milhões. Milhões de pessoas foram salvas da fome, porque um homem se posicionou diante de Deus. Quantas pessoas podem conhecer Jesus lá fora se você se posicionar de verdade? Com 16 anos de idade eu comecei a fazer uma oração para Deus. Eu falei: Senhor, eu quero ver vida sendo transformada diante dos meus olhos. Pecadores que se arrependem, entregam a vida ao Senhor. Divórcios que se desfazem e o casamento é restaurado. Eu não sei porque eu orava isso com 16 anos de idade. Eu sabia que eu queria ser pastor. E na minha cabeça de pastor, a maior coisa que poderia acontecer é alguém se arrepender dos seus pecados e se entregar para Jesus. E eu ficava orando: eu quero ver isso, Senhor, eu quero ver isso, Senhor, eu quero... Ao mesmo tempo que eu orava essas coisas, que era naquele momento de culpa que eu sentia, no outro dia eu estava de novo no pecado sexual, Aí quando vinha a lucidez de novo, eu pedia perdão e restauração, e eu quero ver as vidas. É não viver para si mesmo. E entender que há prazer maior nisso e alegria maior nisso. Será mesmo que o sexo, ele é tão mais prazeroso do que ser essa árvore? Será mesmo que o pecado sexual é tão mais prazeroso do que ter uma vida com propósito em Deus? Será mesmo que tudo que a gente sente depois das coisas que a gente faz é tão satisfatório? Mais do que viver propósitos dos quais nós nem pedimos, nem ao menos pensamos. Como Paulo diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu não pedi para estar aqui, nem imaginava que essa coisa ia acontecer dessa proporção. Mas Ele está fazendo. E Deus está dando uma pá para cada um nessa noite aqui. Para você desenterrar seu talento aí que você está enterrando por causa dos seus pecados. Ou Ele quer que você tire a máscara da hipocrisia, que já bastavam os fariseus fazendo isso. Ele quer o seu coração sincero e verdadeiro. E não importa o que as pessoas vão dizer ou pensar. Para a gente finalizar, semana passada nós recebemos algumas perguntas, né? E aí nós vemos que as perguntas elas giram em torno assim de uma coisa: por que Deus ia fazer eu me reprimir? Deus não vai fazer você se reprimir. Ele diz, e agora eu não lembro aonde, mas quem souber pode falar: se vocês me amam, obedecerão aos meus, e os meus mandamentos não são pesados. Quando que o mandamento do Senhor não se torna pesado? Vou dar um exemplo. Casar não é fácil. Eis a minha esposa aí ouvindo. Ter filhos, muito mais difícil.
é preocupação, gasto financeiro, noite sem dormir. Já pararam para pensar nisso? Aí depois de você passar todos esses perrengues, o que você vai lá e faz? Tem outro filho. Aí você fala assim, não faz sentido. Se dá toda essa dor de cabeça, se dá todo esse gasto, se tira a paz, por que ter outro? Porque eu amo. E quando a gente ama, não é pesado as coisas que a gente faz. E Jesus disse, vocês me amam, eles obedecerão os meus mandamentos. E eles não são pesados. As pessoas aí fora acham que é um peso para nós dizermos não a certas coisas. Mas quando nós amamos de coração esse Deus, não é peso nenhum. Pelo contrário, é prazer, é satisfação. Os mandamentos dele não são pesados. Não são de forma alguma. Não há preço que pague voltar para casa e encontrar a Flávia, encontrar a Helena e daqui a pouco encontrar um bebê novo. Porque o amor é muito maior e o prazer é infinitamente maior. Vocês entendem isso? Por que as pessoas não conseguem romper com os pecados sexuais? Elas não se arrependeram verdadeiramente. E o Jesus delas é desse tamanho. É um estraga-festas que reprime o que eu sinto, quando na verdade ele tem muito mais para nós. E os nossos pecados nos cegam e não nos permitem enxergar. Quando as pessoas entendem isso, o passo a passo prático para moldar caráter, estabelecer Cristo no coração, reverter caminhos neurais, neurologicamente falando, se torna um processo muito satisfatório para a glória de Deus. Amém? Você quer fazer alguma pergunta? Vamos passar para a parte das perguntas. Som. Alguém quer fazer alguma pergunta? Luca. A gente tem um trato, né? Ele salva a galera. Sabendo que mal é mal o povo dá boa noite, quanto mais perguntar, né? Então ele vai lá e faz as perguntas. Não, é coisa de professor, né? Que eu não gosto que fique o silêncio sepulcral aqui. Não, é mais uma pergunta, não viés de confirmação, mas muitas vezes, enfim, no nosso trabalho, alguns aqui na faculdade, na escola, a gente se depara com jovens que são, assim, estão inundados nesses pecados sexuais. E muitas vezes parece que a pergunta que nos surge é assim, como é que eu evangelizo um homossexual? Como é que eu evangelizo alguém que está viciado em pornografia e tudo mais? E parece que dá uma sensação de que, então agora eu vou pegar minha Bíblia, vou tirar minha cartilha gay aqui, e vou fazer o evangelismo para gays, né? Mas como você entende isso, Felipe? Porque para mim era muito mais um pregar a palavra e a partir do momento que essa pessoa entende, né, que Jesus ocupa uma posição na vida dela, que ela é central, então ela entende que naturalmente não vou poder me deitar com qualquer pessoa, não vou poder fazer coisas que desagradem a Deus, porque eu sou filho amado de Deus, né? Mas o que a gente vê muitas vezes é um negócio assim, evangelismo para gays, né? Evangelismo para, enfim, viciados em pornografia. Eu queria entender como você e o Vida Pura lidam com esse tipo de situação. Muito bem. Cara, é assim... As pessoas têm essa tendência, né, de parece querer evangelizar o outro, aquilo que está mais latente na vida da pessoa, né? Eu vou logo na ferida dela para falar de Jesus, né? E não é isso. Para nós, evangelismo é relacionamento. Então, os frutos do evangelismo, eles nascem a partir de relacionamento.
quando eu me relaciono com pessoas, essas pessoas, elas têm a oportunidade de me conhecer e eu tenho a oportunidade de conhecer essas pessoas. E aí, quando elas me conhecem e começam a questionar o estilo de vida que eu tenho, é a grande oportunidade que eu tenho de mostrar um evangelho de salvação que alcançou um pecador miserável, como eu. E a grande chance de eu contar a minha história, o meu testemunho de transformação. Isso para mim já é a maior parte do evangelismo. A pessoa conviver com você, ver seu estilo de vida, questionar seu estilo de vida, você mostrar para ela que você vive dessa forma por causa de um Jesus que salvou um pecador miserável como você, e mostrar biblicamente como isso é possível, e aí vai despertar o interesse dessa pessoa. Poxa, eu quero esse Jesus também. E a partir do momento que ela conhece Jesus, as demais coisas vão acontecer naturalmente. Ela vai entender que, olha, esse estilo de vida gay não condiz com o que a palavra diz. Esse estilo de vida promíscuo não condiz com o que a palavra diz. Eu acho interessante, né, um testemunho do Rodolfo Abrantes. Ele fala que ele está lá, né? Se converteu, a coisa está acontecendo, e ele está fumando maconha. Está fumando maconha, está fumando maconha. E um dia ele está fumando um baseado e lendo a Bíblia. Fumando um baseado e lendo a Bíblia. Até a hora que ele olha assim e fala: não faz sentido. Por que eu vou fumar esse negócio? Não vou fumar mais, esse aqui vai ser o último. E pronto, acabou, foi o último. Falta para nós essa paciência do relacionamento. Como que eu vou ter um amigo gay? Se os irmãos da igreja vêem eu andando com fulano, o que eles vão pensar de mim? E aí vem a pior parte. Eles vão pensar mesmo. Não todos, não estou generalizando, mas alguns vão. Normalmente os mais fofoqueiros. Vai fazer a notícia se espalhar. Mas é assim. É o preço que a gente paga por alcançar outros. Tem os meninos que chegam no Vida Pura, tem o desejo homossexual. Vem cá, me dá um abraço. Abraça o menino. Beija o menino no rosto. Demonstra amor, demonstra carinho. Ele nunca recebeu um toque masculino de afeto que não tenha conotação sexual. Ah, esse cara vai despertar um interesse sexual em você. Talvez. Mas ele vai ter que aprender que existe um toque de um homem que não é sexualizado. É um toque de um pai, é um toque de um irmão. Como Jesus faria por ele. E ele vai ter a oportunidade de conhecer o amor de Jesus através dessa vida. Perceba que é muito diferente. Às vezes a igreja quer enfiar a goela abaixo, e aí nós somos vistos como homofóbicos, intolerantes e tantas coisas mais. Digamos que um travesti entrasse aqui na igreja. Quanto tempo a gente suporta ele vestido de travesti aqui dentro? Sem falar nada, tratando ele como se estivesse tratando o outro irmão, a mesma coisa. Como é seu nome? É Joana. Ô, Joana, que bom te receber aqui. Olha, nós estamos aqui de domingo à noite, quarta à noite. Domingo de manhã também tem, quer vir? Aí volta a Joana de novo, travestida. Pô, que bom que você voltou, graças a Deus. Senta, cultua conosco, ouve a palavra. Onde você mora? Nossa, não é tão longe da minha casa. É 200 quilômetros. Não é tão longe da minha casa. Eu posso ir lá te fazer uma visita. Ou melhor, vai na minha casa, se quiser, fica à vontade. Aí um ano e meio, de repente, não vem a Joana, vem o Eduardo para o culto. O que aconteceu? Eu falei, eu entendi quem é Jesus. Nossa, que maravilhoso que seria. Entendem? Ok? Quem mais, gente? Se ninguém faz, eu faço. Felipe, na sua experiência, qual que é o papel que a amizade ou as amizades desempenham na vida de pessoas que estão em algum pecado sexual, por exemplo, pornografia, masturbação, etc., né? Como que as amizades mundanas influenciam jovens que estão nesse tipo de pecado? Vamos responder aqui, ó. Primeira Coríntios 15, 31
33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. André, na minha restauração da minha vida, eu rompi até com os meus amigos da igreja, velho. Eu comecei a ver que era meio joio junto com o trigo. Cara, se você não me levar para mais perto de Jesus nesse momento decisivo da minha vida, então nem anda comigo, nem fala comigo. Quanto mais as pessoas lá fora. Entendam uma coisa. É você que tem que influenciar o mundo, não o mundo te influenciar. Se nesse momento da sua vida você precisa romper relacionamentos, passa. Depois, lá na frente, as coisas se restauram ou não, você descobre que aquele relacionamento era melhor não ter mesmo. Porque eu acabei de dar uma resposta sobre se relacionar com pessoas. Mas às vezes as pessoas chegam assim para mim, André, como que eu ajudo uma pessoa em imoralidade sexual? Você estuda. Você se prepara para isso. Por exemplo, se você precisa de um cardiologista, onde você vai? Vai aonde? E você espera que ele tenha feito o quê? No mínimo, né? Tenha se formado, tenha dado tudo certo, né? Você vai no especialista. Aí você não sabe nada, quer pegar na mão do outro e falar, vem aqui que eu vou te ajudar. Vai te ajudar para onde? Cego guiando cego, não vai chegar em lugar nenhum. Então é uma questão de relacionamento. Mas se eu hoje preciso de ajuda, porque eu reconheço que eu tenho um problema, então eu vou me cercar de pessoas que eu sei que podem me ajudar. Ainda que não me deem o passo a passo todo que eu preciso, mas vão dizer palavras que edificam, vão emprestar o ouvido para ouvir, não vão passar a mão na minha cabeça quando não tiver que passar a mão na minha cabeça, mas vão de alguma forma me aproximar mais de Jesus. Bem. Quem mais, gente? Aproveitem. Marcelo? Felipe, acho que até eu já tinha compartilhado um pouco com você, mas em uma das minhas experiências, graças a Deus não foi aqui, mas com pais de adolescente principalmente, a respeito de como começar a lidar quando descobre que o filho está lidando com pecado sexual. Qual conselho você daria para esse pai? O que eu queria falar mesmo eu vou falar aqui, mas ninguém está ouvindo mesmo, né? Então eu vou dizer só para você, tá? Muita ajuda quem não atrapalha. Isso bem rasgado, porque se tem uma coisa no meu coração que me incomoda muito, é que toda vez que tem um trabalho de restauração com adolescente, os maiores empecilhos são os pais. Eles atrapalham. E eu estou falando de pais cristãos. Então assim, hoje para nós temos uma reunião só para pais, justamente para instruir os pais. Então os pais, eles precisam ter humildade. Olha, meu filho está nessa vida. Eu vou me suicidar porque onde foi que eu errei? Em várias partes você errou. Mas ainda que tivesse acertado em todas, isso não é garantia que o nosso filho vai ser a melhor pessoa do mundo. Ele vai ter a personalidade dele e vai fazer as escolhas dele. Então, a partir de agora, seja humilde para aprender a lidar com o seu filho de uma maneira em que você vai ser parte desse processo de restauração da vida dele. E a partir do momento que tem uma pessoa, você, acompanhando ele, confie no que está acontecendo. Dê liberdade para que aconteça. Venha, participe, se engaje. Porque também, as duas uma, ou ele atrapalha, ou ele fala assim, conserta meu filho aí, por favor. Te joga toda a responsabilidade e cruza os braços. Não, venha, você faz parte disso, o filho é seu, nós vamos caminhar juntos para te orientar no que você deve fazer, como fazer, o que deixar de fazer. Tenha disposição, disciplina, perseverança para querer viver esse processo junto com seu filho. E tenha humildade para passar por isso e aí acompanhe ele junto conosco. Mas não cause mais problemas. E normalmente os pais causam muitos problemas. Infelizmente. Ainda mais quando o pai vira e fala assim, o meu filho? Não. Meu filho não. Todos, menos o meu filho. Meu filho é perfeito. Hoje a gente estava indo embora com a Helena, né?
Helena, como foi a EBF? Ah, foi maravilhoso. Fala a verdade. O que você fez de errado lá? Flávia já falou. Ah, ela é grossa. Ela é grossa. A Helena não tem papas na língua. A gente está educando, está criando. A gente é perfeito? Não é porque eu estou aqui falando que eu sou perfeito. Mas ela já tem a personalidade dela. Então os pais precisam entender esse universo para começar a falar também a língua dos filhos, sem serem, eles que estão nos assistindo, né? Simplesmente impositórios. O que os pais perdem os filhos hoje? Primeiro por negligência, segundo só por imposição. Por não ter relacionamento. E todo relacionamento dá trabalho. Eu sair da minha casa para ir na sua casa para a gente comer uma pizza, eu vou ter que sair da minha casa e ir na sua casa. Vai dar trabalho. E a gente não quer ter muito trabalho com nada hoje em dia. Tudo bem? Temos uma última pergunta para a gente fechar aqui, Felipe. Tem as perguntas que foram enviadas lá pelo formulário, né? Pastor, hoje é só uma só, mas também é textão. Na sua experiência, como funciona o processo de recém-casados que viveram a vida inteira se afastando de pecados sexuais? Existe uma aversão à primeira instância ao sexo, por algo que era fortemente evitado, até mesmo em pensamentos, cenas de filmes, conversa e etc. Como lidar com essa mudança de chavinha durante o noivado, sem sentir os resquícios de culpa e vergonha nutridos antes? Poxa, muito legal essa pergunta, né? Porque a igreja trata o sexo como pecado somente. Nunca vê o lado do sexo como bênção, criação de Deus, algo extremamente positivo no sentido. A gente viu semana passada, o sexo dentro do casamento é a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, às vezes as pessoas elas já crescem com esses conceitos errados de sexo e levam isso para dentro do casamento, né? Por isso também que dentro do Vida Pura tem um módulo. O módulo chama-se, bem chamativo mesmo, Como Satisfazer Sua Esposa. Isso é para educar sexualmente homens que tiveram a mente pervertida pela pornografia, mulheres também, mas também para começar a trazer um conceito do que é o sexo bíblico. E aí, se você foi um pecador sexual ou cresceu num contexto extremamente religioso, a Bíblia mostra o que é o sexo à luz da palavra de Deus. Aí a gente tem todo um estudo de Cântico dos Cânticos para ministrar com pessoas assim, para que eles passem a parar de ver o sexo da maneira pecaminosa, suja, e passem a entender o sexo da maneira bela que ele é, e agora para ser desfrutado dentro do casamento. Então, aí vem outra coisa, né? Como que você vai chegar nessa ajuda, né? Eu vou ter que me expor. Para quem que eu vou falar que eu preciso disso, né? Mas, de novo, se quiser me procurar e pedir ajuda, eis-me aqui. Os líderes da igreja estão aqui. Se eles estão abrindo o púlpito para falar desse assunto, é porque eles estão prontos para te ouvir. E aquilo que eles também não souberem, nós estamos aqui para nos edificarmos mutuamente. Amém?